Olá, essa é uma campanha publicitária acerca do ensinamento de como usar os antidepressivos de maneira correta e não equivocada. Esse é um trabalho da Faculdade Multivix, do oitavo período de Biomedicina. As características gerais dos fármacos antidepressivos envolvem o seu objetivo no tratamento de transtornos depressivos. Sua resposta terapêutica é definida como a redução de 50% dos sintomas em relação ao estado anterior do tratamento, ou seja, antes de começar o tratamento com o medicamento. Hoje em dia, as terapias conseguem reverter o quadro depressivo em 100%, mas é necessário que haja a associação do medicamento com prescrição médica. O objetivo principal das pesquisas em relação à terapia com antidepressivos é procurar maneiras de bloquear qualquer remissão dos sintomas, promovendo a interrupção total das doses e, consequentemente, instaurar a cura. Ou seja, o indivíduo consegue viver sem precisar do uso do medicamento. O início dos sintomas, ou seja, a etiologia dos sintomas, se dá pela alteração nas zonas monoaminérgicas, sugerindo-se a relação da doença com a deficiência na quantidade de neurotransmissores como a serotonina, na zona, dopamina e noradrenalina. Tal comprovação foi evidenciada pela resposta de todos os antidepressivos ao aumento da biodisponibilidade desses mediadores químicos na fenda sináptica, promovendo dessa forma o efeito terapêutico. Os antidepressivos possuem um mecanismo no qual, muitas das vezes, não surte efeito no indivíduo, estando relacionado às características fisiológicas do mesmo. Ou seja, depende muito do organismo de cada um, a maneira como o medicamento vai funcionar ou não. E isso é comprovadamente, é por isso que existem vários tipos de medicamento antidepressivos. Cada um vai se adequar a um tipo de pessoa. E os medicamentos precisam ser constantemente testados e alterados, até que sejam efetivamente instalados aquele com maior eficácia terapêutica. Como cada classe possui uma ação peculiar, em certas ocasiões precisará associar mais de um tipo, para assim promover melhores significativas e mais estáveis. Alguns tratamentos com antidepressivos precisam de mais de um tipo de antidepressivos. Todos possuem efeitos colaterais bem desagradáveis. Todos os medicamentos antidepressivos possuem efeitos colaterais muito chatinhos no começo, variando como alterações no sono, tontura, náuseas, vertigens, reduções na libido, secura bucal, secura nos olhos e até mesmo alterações metabólicas, cardiovasculares, na digestão e no fígado. E em muitos casos, o paciente precisa ser monitorado durante todo o tratamento, com exames de sangue, hemogramas. Mas esses sintomas, muitas das vezes, acometem os estágios iniciais do tratamento. Vamos lá aos efeitos indevidos do uso de antidepressivos. Antes de tudo, é importante entender que os seres humanos são dotados de sentimentos e emoções, podendo variar constantemente as oscilações no humor conforme lidamos com os acontecimentos do dia a dia. No entanto, quando os sentimentos negativos se agravam por longos períodos, comprometendo toda a situação social e levando a pensamentos suicidas, talvez seja a hora de reconhecer o seu estado de depressão e procurar um especialista. Mas, em muitos casos, a falta de conhecimento e o preconceito pode levar a atitudes que comprometem a saúde do indivíduo, como é o caso da automedicação. Os antidepressivos possuem ação nos neurotransmissores associados ao humor. Quando o indivíduo faz o uso do mesmo de maneira equivocada e sem o acompanhamento de especialistas, pode desenvolver um quadro de síndrome da descontinuação, que, diferentemente do vício, leva o indivíduo a sentir fortes efeitos colaterais negativos pelo seu desuso. O vício está relacionado a um desejo constante em querer reutilizar aquele medicamento. Já a síndrome da descontinuação está associada ao próprio organismo em sentir falta do medicamento, não estando relacionado a efeitos do vício.
que é o que difere. Esses efeitos da síndrome da descontinuação podem variar aos próprios sintomas do medicamento, né, como as náuseas, fortes dores de cabeça, vertigens, tonturas. É muito importante deixar claro que os antidepressivos não causam vícios, mas sim uma dependência química, tendo em vista os efeitos negativos ocasionados pela descontinuação indevida do medicamento. Os médicos precisam deixar claro que os antidepressivos precisam ser descontinuados gradativamente, reduzindo as doses pela metade até que haja interrupção total. Assim como todo medicamento, exceder a dose pode causar intoxicações severas, podendo levar até mesmo à morte. Mais em especial, os antidepressivos, além dos processos toxicológicos, a superdosagem pode ocasionar a síndrome serotonérgica, relacionada a uma alteração química na membrana plasmática da célula produtora de serotonina, levando o indivíduo a desejar cada vez mais o uso daquele psicofármaco. A legislação dos antidepressivos está relacionada com o Manual Médico para a Prescrição de Medicamentos Antidepressivos. Qualquer medicamento considerado psicoterapêutico controlado deve ser documentado, de modo a comprometer-se sobre quaisquer efeitos adversos ocasionados pelos mesmos, através de uma assinatura. Então, qualquer efeito adverso relacionado ao uso de medicamento antidepressivo, ele deve estar sob tutela do médico e do paciente. Por isso que tem uma assinatura quando ocorre a prescrição, e no ato da compra também o indivíduo que comprou tem que assinar um documento. Os medicamentos antidepressivos não podem haver devolução, e qualquer efeito adverso e negativo no qual esteja incomodando demasiadamente o indivíduo deve estar sob total comprometimento do médico para instauração de ajuste e mudança. Então você foi lá, comprou o medicamento e sem querer comprou errado. Você não pode devolver depois, nem mesmo trocar por outro. As farmácias clandestinas que vendem medicamentos antidepressivos sem o receituário médico pode levar punições severas, como apreensão, interdição do estabelecimento, multas e prisão. Bom, finalizamos o nosso trabalho e espero que tenham gostado. Muito obrigado.